Eu vou corrigir agora o simulado do primeiro ano do Colégio Modelo, beleza? Então vamos lá. Questão 16. A escada rolante de uma galeria comercial liga os pontos A e B em pavimentos consecutivos, a uma velocidade ascendente de 0,5 metros por segundo, conforme mostrado na figura. Se uma pessoa consegue descer contra o sentido do movimento da escada e leva 10 segundos para atingir B até A, pode-se afirmar que a sua velocidade em relação à escada foi igual a... Bom, o que o problema está falando? Que a escada sobe com uma velocidade de 0,5 metros por segundo. Né? Então, essa aqui, eu posso dizer que esse cara aqui é a velocidade da escada, certo? Só que o que acontece? Essa pessoa, ela vai descer e o problema é saber qual é essa velocidade que ele precisa ter para descer a escada. Se a gente for olhar o problema, ele não deu quanto que vale esse trecho AB. Né? A única coisa que ele deu para a gente foi o seguinte, que a pessoa leva 10 segundos para ir de A até B. Certo? Então, se você reparar esse desenho aqui, ó, isso aqui é um triângulo. O triângulo assim, ó, para cá e para cá, certo? A gente sabe que esse trecho aqui, a distância está aqui, ó, vale 8 metros. E essa distância aqui, 6 metros. Quanto que vale essa distância? Então, por Pitágoras, x ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Então, x é igual a raiz quadrada de 64 mais 36. X é igual a raiz de 100. X é igual a 10. 10 o quê? Metros, certo? Agora, lembrando, né, que velocidade é igual ao espaço divididos pelo tempo. Eu tenho a velocidade, é o que eu quero saber. O espaço eu acabei de descobrir, que é 10, e o tempo, ele está ali, que também é 10 segundos. Então, a velocidade da pessoa é de 1 metro por segundo. Porém, a gente tem que ter cuidado, porque se ela tiver só 1 metro por segundo de velocidade, ela não vai conseguir descer a escada rápido nesse tempo. Então, o que eu vou dizer? Que a velocidade relativa de descida é igual à velocidade da pessoa mais a velocidade da escada. Então, a velocidade relativa vai ser 1 mais 0,5. Então, a velocidade relativa vai ser de 1,5 metros por segundo. Qual é a resposta? Letra D. Beleza? Questão número 17. Um homem caminhando na praia deseja calcular sua velocidade. Para isso, ele conta o número de passadas que dá em 1 minuto, contando uma unidade a cada vez que o pé direito toca o solo. A seguir, ele mede a distância entre duas posições sucessivas do seu pé direito e encontra o equivalente a 6 pés. Sabendo que 3 pés corresponde a 1 metro, sua velocidade suposta constante é... O que o probleminha falou para a gente?
que o cara dá 50 passadas por minuto, certo? E ele disse que contando, né, o equivalente à passada dele, cada passada são 6 pés e que 3 pés correspondem a 1 metro, certo? Então, o que a gente vai pensar? O cara fala que ele dá 50 passos em 1 minuto. O problema também falou que um passo é igual a 6 pés. E o problema também falou que cada 3 pés corresponde a 1 metro. Então, eu posso concluir que um passo corresponde a 2 metros, certo? Agora, a gente pensa o seguinte: se ele andou 50 passos em 1 minuto, eu posso dizer então que esses 50 passos correspondem a 100 metros, né? Se um passo tem 2 metros, 50 passos, 100 metros, certo? Aí agora eu vou usar o quê? Velocidade é igual ao espaço divididos pelo tempo, certo? Então, eu sei que a velocidade vai ser o quê? O espaço, que é 100, divididos por 1 minuto. Porque ele não dá 50 passadas por 1 minuto, só que aqui está em metros. Não existe metro por minuto, e sim metros por segundos. Então, eu vou pegar os 100 metros e vou dividir por 60 segundos. Então, 100 divididos por 60 é a mesma coisa que eu dividir 5 por 3. Então, isso aí vai me dar uma velocidade de 1,6666 metros por segundo. Se eu multiplicar por 3,6, eu vou obter uma velocidade de 6 km por hora. Valinha, por que você multiplicou por 6? Por 3,6 e transformou metros por segundo para quilômetros por hora? Porque todas as alternativas estão em quilômetro por hora. E a resposta certa é a letra C. Questão número 18. Quando navega a favor da correnteza, um barco desenvolve 40 km por hora. Navegando contra, faz 30 km por hora. Para ir de A até B, pontos situados na mesma margem, ele gasta 3 horas a menos que na volta. Calcule a distância entre A e B. Bom, probleminha do rio, né? Então, imagina o seguinte. Esse aqui é meu rio. Então, o problema falou pra gente que para lá, vamos adotar para lá como velocidade do rio, certo? Aí, a gente sabe que se o barco estiver descendo na mesma direção do rio, a velocidade do barco é 40.
olha aqui, ó, ele disse que a velocidade do barco é 40. Então, 40 km por hora. Bom, mas se ele estiver subindo, certo? A velocidade do barco é de 30 km por hora. Mas o problema falou o seguinte: quando ele sai de A e vai até B, ele demora 3 horas a menos descendo do que subindo, né? E o problema é saber quanto que vale essa distância, né? Então, o que eu sei? Eu sei que a gente pode lembrar que velocidade é igual ao espaço divididos pelo tempo, né? Então pensa assim, na ida, o que é ida? Quando o barco vai no mesmo sentido do rio, né? Eu posso dizer que a 40 é igual a, vou chamar assim, ó, distância 1 sobre t, ou seja, d1 é igual a 40t. Agora, na volta, o que vai acontecer? Ele vai ter uma velocidade de 30, certo? É igual a distância d2 divididos por t mais 3. Por que t mais 3? É o tempo que ele leva mais 3 horas. Se quando ele sobe, ele gasta 3 horas a menos, quer dizer que quando ele volta, ele gasta 3 horas a mais. Então, eu posso dizer que isso aqui vai ser o quê? D2 é igual a 30, que multiplica t mais 3, certo? Bom, aí o que acontece? Se essa distância é a mesma, eu posso escrever que D1 é igual a D2. Então vai ficar assim, 40t é igual a 30, que multiplica t mais 3. Então vai ficar 40t, chuveirinho da tia Cocota, né? Então vai ficar igual a 30t mais 90. Então, 40 menos 30, 10t, igual a 90. Então, eu sei que t é igual a 9. Certo? 9 horas. Show? Agora, eu já tenho tempo, só que o problema é que é a distância. Então, se eu pegar, por exemplo, essa equação aqui, vai ficar assim, ó. 40 não é igual a D1 sobre T. Eu substituo o T, vai ficar assim, 40 vezes 9 é igual a D1. D1 é igual a 360 quilômetros. Ó, 360 quilômetros é a letra A. Show? Questão 19. A questão 19 fala assim. Você vai para o colégio de bicicleta com velocidade média de 30 km por hora e volta com velocidade média de 20 km por hora. Para ir e voltar gastando o mesmo tempo, sua velocidade média deverá ser de aproximadamente... Bom, vamos escrever aqui o que o problema está falando. Na ida para a escola, a gente sabe que a velocidade de ida
é igual a 30 km/h, certo? E eu demoro um tempo t1, certo? Para percorrer um espaço de ida. Vou botar assim. Agora, na volta, acontece assim. Eu volto com uma velocidade de 20 km/h e gasto um tempo t2. E eu vou ter o espaço de volta. Só que o que acontece? O espaço de ida tem que ser igual ao espaço de volta, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Para a ida, eu vou ter assim, 30 é igual ao espaço de ida sobre T1. E aqui eu vou ter o quê? 20 é igual ao espaço de volta sobre T2. Certo? Então, eu montei uma equação para ida e uma equação para volta. Concorda? Então, se eu pegar e escrever isso aqui do lado, eu posso fazer isso aqui, ó, que T1 é igual ao espaço de ida divididos por 30. E eu posso dizer que o T2 é igual ao espaço de volta divididos por 20. Certo? Então, eu posso dizer o seguinte, que o tempo total é igual ao tempo de ida para a escola mais o tempo de volta para casa. Então, o tempo total vai ser igual ao espaço de ida sobre 30 mais o espaço de volta sobre 20. Legal? Então, eu sei que o tempo total vai ser igual a 620 20s de ida mais 30s de volta. Então, o T total vai ser 20 com 30, 50, 5 por 60, vai dar 1/12. Então, eu tenho que o S de ida mais o S de volta sobre 12. Esse é o meu tempo, certo? Então, o que eu achei? Eu acabei de achar o tempo, certo? Só que o cara vai para a escola e volta para casa. Então, na verdade, a gente vai lembrar do seguinte, que a velocidade é igual a 2 vezes a ida mais a volta, né? De casa para a escola, da escola para casa, certo? Divididos pelo tempo, certo? Então, o que a gente sabe? Que velocidade é igual a 2 vezes a ida mais volta divididos pelo tempo, que é o quê?
S de ida mais S de volta divididos por 12. Então, eu posso simplificar esse cara aqui, simplificar esse cara aqui. Então, vai ficar assim, ó, V é igual a 2 divididos por 1 por 12. Então, repete a primeira, troca o sinal e inverte a segunda. Então, a velocidade vai ser o quê? 2 vezes 12, 24 km por hora. 24 km por hora, letra C. Beleza? Questão número 20. Um automóvel percorre um certo trecho com velocidade escalar média de 40 km por hora e depois volta pelo mesmo trecho com velocidade escalar média de 60 km por hora. Sua velocidade escalar média no trajeto de ida e volta em quilômetros por hora é... Cara, muito similar ao problema anterior. Eu vou escrever aqui, ó, ida e volta. Certo? Só que ele falou que a velocidade de ida é de 40 km por hora. E ele gasta um tempo T1. Na volta, eu sei que a velocidade de volta é de 60 km por hora. E ele gasta um espaço T2. A gente sabe que o S de ida tem que ser igual ao S de volta. Beleza? Então, eu sei que velocidade é igual a delta S sobre delta T. Certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou falar que a variação de tempo é igual à variação de espaço sobre a velocidade. Beleza? Então, olha o que eu vou fazer. Vou fazer diferente do problema anterior, tá? Eu sei, então, que o ΔT é igual. O espaço da ida, eu vou chamar de x, mais o espaço da volta, que eu vou chamar de x também, porque é o mesmo espaço. Divididos por velocidade da ida. Então, eu vou dizer que o tempo é igual à variação do espaço, que é o quê? O espaço da ida mais o espaço da volta. O espaço da ida eu vou chamar de x, e ele foi com velocidade de 40, mais a volta, que é x, e ele voltou com velocidade de 60, certo? Então, eu posso dizer que o ΔT vai ser igual a quem? Vou tirar o mínimo, né? De 60 e 40, é aquele macete, 6 vezes 4, 24, com 2 zeros. Então, 2.400 por 40 vai me dar 60x mais 40x. Eu vou ter um ΔT de 100x divididos por 2.400. Isso é a mesma coisa que x sobre 24 horas. Certo? Aí agora eu vou fazer o final, ó. Velocidade vai ser x mais x divididos por ΔT. Então, isso aqui é a mesma coisa que 2x divididos por x sobre 24.
corta o x, isso aqui vai ser a mesma coisa que 2 divididos por 1 sobre 24. Então, a velocidade vai ser, repete a primeira, troca o sinal e inverte a segunda. Então, isso aqui vai me dar 48 km por hora. 48 km por hora é letra A. Show? Questão 21. Um ônibus parte de Nova Friburgo com destino a Cordeiro, com velocidade de 60 km por hora. 20 minutos depois de sua partida, parte outro ônibus de Nova Friburgo com o mesmo destino, mas com velocidade de 80 km por hora. Depois de quanto tempo o segundo ônibus alcançará o primeiro? Então, a gente vai analisar isso aí separado o movimento dos ônibus. E a gente vai usar a função horária do espaço. Qual é a função horária do espaço? Aquela assim, ó, S igual a S0 mais VT, certo? Então, eu vou fazer isso para cada ônibus. Eu vou botar assim, ônibus A. Tá? Qual é a função horária do ônibus A? Ele vai sair da rodoviária. Então, o espaço inicial do ônibus A é 0. A velocidade do ônibus A é de 60 km por hora. Certo? Só. Então, montando a função horária, eu vou fazer assim, ó. O espaço de A é igual a 0 mais 60t. Então, eu sei que o espaço de A é igual a 60t. Essa é a função horária do A. Agora, a função horária do B é o seguinte, o espaço inicial dele, eu não sei, mas eu sei que a velocidade dele é de 80 km por hora. E o tempo dele vai ser o tempo que ele vai sair menos os 20 minutos do que o A saiu. Então, vamos considerar que esse cara aqui também tenha o espaço inicial 0. Então, eu sei que o espaço de B vai ser 0 mais 80, que multiplica T menos 20. Beleza? Para eu ter o encontro, o espaço de A tem que ser igual ao espaço de B. Então, vai ficar assim, 60t é igual a 80, que multiplica t menos 20. Aqui eu vou aplicar o chuveirinho da tia Cocota. Então, vai ficar assim, 60t é igual a 80t menos 8 vezes 2, 16, com 2 zeros. Certo? Então, 80 menos 60, 20t é igual a 1.600. T é igual a 1.600 divididos por 20. Então, vai dar 80. 80 o quê? 80 minutos. 80 minutos é letra C. Tranquilo? Questão número 22.
Um atleta caminha com velocidade de 150 passos por minuto. Se ela percorrer 7,2 quilômetros em 1 hora, com passos de mesmo tamanho, qual o comprimento de cada passo? Bom, o que a gente sabe? O problema falou para a gente o seguinte, que o cara dá 150 passos em 1 minuto e que ela percorreu 7,2 quilômetros em 1 hora. 1 hora é igual a 60 minutos. Guarda isso aí, certo? Então, o que a gente pode pensar? Se ele dá 150 passos em 1 minuto, quantos passos ele vai dar em 60 minutos, que é em 1 hora? Então, eu sei que x é igual a 150 vezes 60. Então, eu vou ter x igual a 9.000 passos. Certo? Agora, pensa assim. Se ele dá 9.000 passos em 1 hora, certo? E ele percorreu 7,2 quilômetros em 1 hora, eu posso pegar e fazer o seguinte. 7.200 metros divididos por 9.000 passos. Quando eu faço essa relação, eu vou descobrir quanto que vai medir cada passo. Se eu pegar 7.200 metros e dividir pelos 9.000 passos, eu vou encontrar 0,8 metros. 0,8 metros é a mesma coisa que 80 centímetros. Letra C. Beleza? Questão 23. Maurice Greene, o homem mais rápido do planeta. Um ex-vendedor de hambúrguer bate o recorde mundial dos 100 metros de Atenas. Não faz muito tempo, Maurice Greene era um dos muitos adolescentes americanos que reforçavam o orçamento familiar vendendo hambúrgueres em Kansas City, sua cidade. Mas ele já corria desde os 8 anos e não demorou a descobrir sua verdadeira vocação. Trocou a lanchonete pela pista de atletismo e ontem se tornou o homem mais rápido do planeta ao vencer os 100 metros do MIT de Atenas, na Grécia, estabelecendo um novo recorde mundial para a prova. Greene, de 24 anos, correu a distância em 9,79 segundos, superando em 5 centésimos de segundos a marca anterior, que era de 9 segundos e 84 milésimos, que pertencia ao canadense Don Van Bailey desde a final olímpica de Atlanta, em julho de 1996. Jamais um recordista conseguirá tal diferença desde a adoção da cronometragem eletrônica, em 1978. Isso é uma reportagem de julho de 1999. Com base no texto acima, pode-se afirmar que a velocidade média do homem mais rápido do planeta é de... Bom, o que ele falou? Ele falou o seguinte, que o cara percorreu 100 metros em 9,79 segundos. E o problema é que é a velocidade média. Então, a gente sabe o quê? Que velocidade é igual ao espaço sobre tempo. Correto? Então, a velocidade vai ser de 100 metros divididos por 9,79. Isso aí vai dar aproximadamente 10,21 metros por segundo, certo?
Resposta certa, letra A. Tranquilinho, né? Questão 24. Enem de 2012, questão 60. Para melhorar a mobilidade urbana na rede metroviária, é necessário minimizar o tempo entre estações. Para isso, a administração do metrô de uma grande cidade adotou o seguinte procedimento entre duas estações. A locomotiva parte do repouso com aceleração constante por 1/3 do tempo de percurso. Mantém a velocidade constante por outro terço e reduz sua velocidade com a aceleração constante no trecho final, até parar. Qual é o gráfico de posição vertical em função do tempo horizontal que apresenta o movimento desse trem? Bom, se a gente reparar, a gente tem aqui, eu botei os 4 gráficos. O primeiro problema, a velocidade aumenta, aí depois a gente só vê o seguinte, ela simplesmente para de acelerar e fica reto, o tempo está passando. Né? Então, o espaço variou, aí ele parou, porque o espaço não está variando aqui. Aqui é posição é espaço. Então, o tempo está passando e o trem está parado. Depois ele está voltando, então essa aqui está errada. Aqui, o espaço está aumentando. Não, está errado. Olha esse aqui. O espaço aumentou, permaneceu constante e depois ele suavemente parou de aumentar. Então, o que aconteceu? O trem acelerou até 1/3 da trajetória, manteve velocidade constante e depois desacelerou até parar. Então, qual é a resposta? Letra A. Certo? Letra A não, perdão, letra C. Questão número 25. Um veículo em movimento retilíneo percorre a distância entre os pontos A e B. Sabe-se que metade do tempo gasto no percurso é feito com velocidade igual a 30 km por hora, enquanto que a outra metade do tempo com velocidade de 70 km por hora. Qual a velocidade escalar média do veículo entre os pontos A e B? Pessoal, ele falou o seguinte, que na ida ele foi a 30, na outra metade ele foi a 70. Só que ele está pedindo velocidade escalar média. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer que a velocidade média é igual à média ponderada das velocidades. São duas velocidades, V1 mais V2 sobre 2. Então, eu sei que a velocidade vai ser o quê? 30 mais 70 divididos por 2. Isso aqui é a mesma coisa que 100 divididos por 2, que vai me dar 50 km por hora. Beleza? 50 km por hora, resposta certa, letra C. Questão 26. Para buscar um vestido, Linda tem que percorrer uma distância total de 10 km. Assim distribuída. Nos 2 km iniciais, devido aos sinaleiros e quebra-molas, determinou que poderia gastar 3 minutos. Nos próximos 5 km, supondo pista livre, gastará 3 minutos. E no percurso restante, mais 6 minutos, já que se trata de um caminho com ruas muito estreitas. Se os tempos previstos por Linda forem rigorosamente cumpridos, qual será sua velocidade média ao longo de todo o percurso? Cara, vamos pensar. Ela falou que no primeiro 2 km iniciais,
ela levou 3 minutos. Nos 5 quilômetros, 3 minutos. E no restante, 6 minutos. Então, ela teria um tempo total igual a quanto? 3 mais 3 mais 6 minutos. Isso daria algo em torno de 12 minutos, certo? Agora, 12 minutos são quantas horas? Ó, se uma hora tem 60 minutos, quantas horas tem 12 minutos? Então, x é igual a 12 divididos por 60. Isso aqui vai dar 0,2 horas. Aproximadamente 0,2 horas. Certo? Então, agora, o que eu vou fazer? Velocidade é igual ao espaço sobre o tempo. Então, velocidade é igual ao espaço 10 km divididos por 0,2. Isso aqui vai me dar a mesma coisa que 100 divididos por 2, que é igual a 50 km por hora. 50 km por hora é a letra A. Tranquilo? Questão 27. Na figura, um ciclista percorre o trecho AB com velocidade escalar média de 22,5 km por hora e, em seguida, o trecho BC de 3 km de extensão. No retorno, ao passar em B, verifica-se ser de 20 km por hora sua velocidade escalar média no percurso então percorrido. ACB. Finalmente, ele chega em A, perfazendo todo o percurso de ida e volta em 1 hora, com velocidade escalar média de 24 km por hora. Assinale o módulo V do vetor velocidade média referente ao percurso ACB. Vamos lá. O que aconteceu? A gente sabe que ele vai sair de A, vai a B e vai a C. Depois ele sai de C, vai a B e volta a A. Então, eu posso dizer que o percurso dele vai ser o quê? Ó, a gente pode dizer que o percurso foi o quê? A, B, C. Depois, do C, ele passa em B e chega a A. Concorda comigo? Então, se você for pensar, ele passou aqui 2 vezes. Ó, ele passou para lá e passou para cá. E ele passou para lá e passou para cá. Concorda comigo? Qual foi a média de velocidade que ele obteve? O problema disse que ele obteve uma média de 24 km por hora. Então, olha o meu raciocínio. Velocidade não é igual à variação do espaço sobre a variação do tempo. Então, a média de velocidade ali foi 24, é igual. Bom, ele passou em AB 2 vezes. Então, ó, 2 vezes AB. Só que ele passou em C para lá e C para cá. Cada pedaço desse é 3, 3 mais 3, 6 divididos por 1 hora, que foi o tempo que ele levou. Concordam comigo? Então, eu resolvendo isso aqui, vai ficar assim, ó.
24 é igual a 2AB mais 6. Esse 6 eu passo para lá, 24 menos 6, 18. Isso é igual a 2AB. Então, eu posso dizer que AB é igual a 18 divididos por 2, que vai me dar 9 quilômetros. Então, eu sei que AB vale 9. Certo? Então, agora eu sei que esse pedaço aqui vale 9 e aquele vale 3. Então, se ele foi lá e voltou, ele fez 9, 12, 24 quilômetros, certo? Então, vamos pensar assim. Quando ele saiu de A, foi a B, foi a C, depois voltou para B e para A, o problema falou que a média de velocidade foi de 20. Certo? Então, o que ele fez? Ele saiu de A, foi a B, foi a C. Quando ele voltou até B, no retorno ao passar em B, verifica-se de 20 km por hora a sua velocidade. Então, quanto tempo ele demorou para percorrer isso? Então, olha o que eu vou fazer. O tempo que ele gastou para percorrer A, B, C, B, A. Né? O ida e volta. O que ele falou? A média foi de 20, que é igual a 9 mais 3 mais 3. Porque ele saiu de A, foi a B, e de B ele foi a C. Chegando aqui, ele voltou a B. Então, o problema disse que quando ele percorreu esse pedaço, esse aqui, voltou, a média foi de 20. E ele demorou isso em quanto tempo? Então, vamos pensar. Tempo é igual a 9 mais 3 mais 3, vai dar 15 divididos por 20. Se eu simplificar por 5, vai dar 3/4 de hora. Certo? Então, ele demorou 3/4 de hora. Certo? Então, agora eu sei qual foi o tempo que ele demorou para percorrer esse período todo aqui. Então, a gente pode dizer o quê? Que velocidade é igual ao espaço de AB sobre a variação do tempo, certo? Qual vai ser a variação do tempo? A mesma daqui, não é? Então, eu sei que velocidade vai ser o espaço 9 divididos por 3/4 de hora. Repete a primeira, troca o sinal e inverte a segunda. Simplifico, aqui dá 3. Então, eu vou ter uma velocidade de 12 km por hora. Beleza? Então, qual é a resposta? Letra A. Legal, né? Questão 28. Um passageiro em viagem de ônibus em certa BR percebe que, num dado momento, passa por um marco quilométrico composto de 2 algarismos distintos. Decorrido um intervalo de tempo T1, o passageiro nota que passa por um marco quilométrico que apresenta os mesmos algarismos do anterior, contudo em posições alternadas. Decorrido outro intervalo de tempo T2, igual ao primeiro, o passageiro observa uma terceira placa, dessa vez com 3 algarismos,
onde o algarismo 0 era o central e nas extremidades estavam os mesmos algarismos da primeira placa e na mesma ordem que apareciam nela. Sabendo que a velocidade do ônibus foi constante no intervalo entre a primeira e a terceira placa, a distância percorrida entre elas em quilômetros vale. Bom, vamos pensar. Ele deu umas dicas aí. Ele disse que a placa 1, ela era composta de dois algarismos. Sei lá, o algarismo x e o algarismo y. Certo? Na placa 2, ele falou que os números estavam alternados em relação à primeira. Então, eu vou dizer que a placa 2 era yx. E ele falou que a placa 3, ela tinha um 0 no meio e era os algarismos na mesma posição da primeira. Então, x, 0, y. Achei as 3 placas. Beleza? Só que ele falou o seguinte, que era o mesmo tempo entre as placas. Então, eu posso dizer o seguinte, que T1 é igual a T2. Só que ele falou que o ônibus teve, cadê, ó? A velocidade do ônibus permaneceu constante. Então, eu posso dizer o quê? Tempos iguais em espaços iguais. Então, eu posso dizer que o ΔS1 também é igual ao ΔS2. Certo? Então, olha o que eu vou escrever. ΔS não é igual a S menos S0? Então, eu vou fazer assim, ó. S menos S0 é igual a S menos S0. Placa 2 menos placa 1 é igual a placa 3 menos placa 2. Certo? Só que se a gente for pensar, qual é o número da placa 3? x, 0, y. Então, se a gente for pensar em termos de algarismos, aqui é centena e aqui é unidade, não é? Centena, dezena, unidade. Então, olha o que eu vou fazer na placa P2. Eu vou dizer assim, ó, 100x mais y menos a placa 1. A placa 1, então, olha a placa 2. A placa 2 é yx. Se eu falar o seguinte, de acordo com a primeira placa, aqui seria a dezena, aqui a unidade. Aqui seria a unidade, aqui a dezena. Não é o que representa cada número? Então, ó, aqui seria a dezena, aqui a unidade. Então, para a placa 2, eu poderia escrever assim. A placa 2, acho melhor eu escrever isso separado. Ó, vamos botar aqui, ó, para ficar mais claro. Placa 1, ela não é igual a x, y. Vê se eu posso escrever essa placa assim. 10x mais y. A placa 2, eu posso escrever assim. 10y mais x. E a placa 3, ela não é igual a x, 0, y.
eu posso dizer que ela é o quê? 100x mais y. Então, agora, eu vou substituir esse valor que eu encontrei para cada placa aqui. A placa P2 é aquela ali, ó. Vou escrever mais para cá para ter espaço. 10y mais x menos 10x mais y é igual a 100x menos mais y menos P2 10y mais x, certo? Resolvendo isso aqui, vai ficar assim, ó. 10y mais x menos 10x menos y é igual a 100x mais y menos 10y menos x, certo? 10y menos y, 9y, menos 9x, porque x menos 10x, 9x, é igual 100x menos x, 99x, menos 9y, certo? Então, esse cara passa para cá, esse para lá, e tal, vai ficar assim. 108x é igual a 18y, certo? Se eu simplificar todo mundo por 9, né? Porque aqui vai por 9 e esse é por 9. Vai dar assim, ó. 12x é igual a 2y. Portanto, eu posso dizer que cada y corresponde a 6x. Certo? Aí, olha que interessante. Se o y é igual a 6x, eu posso dizer que a placa 1 ela vai ter qual numeração? 10x mais 6x. Então, a placa 1 marcava 16. A placa 2, vamos pensar? 10 que multiplica 6x mais x. Então, vai dar 61. E essa aqui? 100x mais 6x é igual a 106. Achei o valor de cada placa, ó. A primeira placa era 16, a segunda 61 e a terceira 106, certo? Agora, qual foi o espaço percorrido pelo ônibus? O espaço percorrido foi a placa 3 menos a placa 1. Então, o espaço percorrido foi 106 menos 16. Isso vai me dar um espaço de 90 quilômetros. 90 quilômetros é letra D. Certo? Lindo o problema, hein? Lindo, lindo, lindo. Questão 29. Um passageiro perdeu o ônibus e saiu da rodoviária 5 minutos. E pegou um táxi para alcançá-lo. O ônibus e o táxi descrevem a mesma trajetória e seus movimentos são uniformes.
A velocidade escalar do ônibus é de 60 km por hora e a do táxi é de 90 km por hora. O intervalo de tempo necessário ao táxi para alcançar o ônibus é de... Bom, o que aconteceu? O cara chegou na rodoviária e o ônibus já tinha saído há 5 minutos. Ele pegou um táxi e foi atrás do ônibus, certo? Só que o que a gente sabe? A gente sabe o seguinte, que a velocidade do ônibus é de 60 km por hora e ele já tinha saído a um tempo de 5 minutos. Então, o que eu vou fazer? Eu simplesmente vou descobrir qual é a distância que o ônibus estava da rodoviária quando o táxi saiu da rodoviária. Então, olha o que eu faço. Velocidade é igual ao espaço sobre tempo, certo? Então, o que eu vou fazer? 60 é igual ao espaço divididos por 5 sobre 60. Porque isso aqui é a transformação de minuto para hora. Então, o espaço vai ser 60 vezes 5 sobre 60. Isso vai me dar 5 quilômetros. Então, eu sei que quando o táxi saiu da rodoviária, o ônibus já estava a 5 quilômetros da rodoviária. Então, agora o que eu sei do táxi? Eu sei que a velocidade do táxi é de 90 km por hora. Certo? Só que o que aconteceu? O táxi, ele tem um espaço a percorrer de 5 km a mais que o ônibus. Então, eu vou montar uma função horária para o táxi. S é igual a S0 mais VT. Então, vai ficar assim, S do táxi é igual a 5 mais 90T. E se eu montar uma função horária para o ônibus, vai ficar assim, ó. S do ônibus é igual a 0, porque ele saiu da rodoviária, mais 60T. Se eu disser que eles vão se encontrar, o espaço do táxi é igual ao espaço do ônibus. Então, vai ficar assim, 5 mais 90T é igual a 60T. Então, 90T menos 60T é igual a 5, certo? Então, eu sei o quê? Que 30T é igual a 5, T é igual a 5 por 30, que vai me dar 1/6 de hora. 1/6 de hora é igual a 10 minutos. 10 minutos, letra B. Questão número 30. Dispõe-se de 2 velas inteiras de mesmas dimensões, mas feitas de materiais diferentes. Sabe-se que, após serem acesas, uma queima completamente em 3 horas e a outra em 4 horas. Para cada uma delas, o comprimento queimado por unidade de tempo é constante. Em que horário da tarde as 2 velas devem ser acesas para que, às 16 horas, o comprimento da vela 1 seja igual à metade do comprimento da vela 2. Então, vamos pensar. A gente tem que lembrar o seguinte. Velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. Certo? O que mais que a gente sabe? Que a vela 1, ela tem
uma velocidade de queima igual ao que ela queimar em 3 horas. E a vela 2, ela tem uma velocidade de queima do mesmo tamanho em 4 horas. Então, se a vela 1 demora menos tempo para queimar, eu posso dizer que a velocidade da vela 1 é maior que a velocidade da vela 2. Certo? Então, vamos pensar agora da seguinte maneira. O consumo das velas. Ele falou o seguinte, que a vela 1, ela vai ter um consumo de uma parte que eu vou chamar de y sobre um determinado tempo. E a vela 2, ela vai ter o mesmo consumo z num determinado tempo. A gente não sabe quem é. Agora, se eu pensar que as velocidades de 1 é igual à velocidade de 2, eu posso dizer que x sobre 3 é igual a y sobre t. Certo? O V1 daqui com o V1 de lá. Perdão, botei V2, é V1. Certo? Então, eu posso dizer que y é igual a xt sobre 3. E se eu disser que V2 é igual a V2, eu tenho que x sobre 4 é igual a z sobre t. Então, eu sei que z vai ser igual a xt sobre 4. Certo? Agora, pela figura, tá? Pela figura, a gente pode dizer que a vela 1, ela vai ter o comprimento total menos o y, que é o que ela vai consumir. E a vela 2, ela vai ter o comprimento total menos o que ela consumir. Certo? Só que o consumo da vela 1 é o dobro da vela 2, pelo que o problema falou. Então, eu posso escrever o seguinte, que se quando a vela 1 consumir x menos z, tá? A vela 2 vai consumir o dobro da vela 1. Então, isso aqui, na verdade, é assim, x menos z é igual a 2x menos 2y. Então, eu posso dizer que o x vai ser igual a 2y menos z. Certo? Agora, é só eu substituir os valores que eu achei aqui, ó. Então, vai ficar assim, ó. Eu vou fazer aqui no canto. Vou até mudar de cor, vou fazer em azul. Tá? Ó, a função que eu achei foi x igual a 2y menos z. Certo? Se você notar, aqui tem função de x e aqui tem função de x. Então, eu vou botar assim, ó.
x é igual a 2 vezes y. Y vale o quê? xt sobre 3 menos xt sobre 4. Então, eu sei que x vai ser, a média é 12, 12 por 3 dá 4, 4 vezes 2, 8xt, menos 3xt. X vai ser 5xt sobre 12. Corto x, eu sei que 12 é igual a 5t, t é igual a 12 por 5, t vai ser igual a 2,4 horas. 2,4 horas. O 0,4 horas corresponde a 24 minutos. Então, na verdade, o meu tempo aqui vai ser de 2 horas. Então, o meu tempo aqui vai ser de 2 horas e 24 minutos. Então, o que vai acontecer? Ele não disse que a vela seria acesa às 16? 16 menos 2 horas e 24 minutos vai dar, eu já fiz essas contas, então vai dar 13 horas e 36 minutos. 13 horas e 36 minutos é letra B. Beleza? Resolvemos aí o nosso simulado. Abraço, até mais.